Oi, 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 gente. Boa noite. Vamos convidar o Paulo aqui para a gente começar a nossa live. Oi, 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 boa noite. Como é Oi, que vai, Ana? Paulo. Tudo bem? Bem, você? Bem? Tô bem, graças a Deus. Meu áudio tá bom? O áudio tá perfeito. Escuto bem, me escuta bem. Ok, perfeito. Vamos ajeitando essa parte técnica, né? Vamos. A imagem tá perfeita, o áudio tá também, tá escutando bem. Ok. Sua imagem também tá boa para mim? Sim, a tua Isso também, aí. perfeito. Eu tô aqui no Rio de Muito bem, Janeiro. Eu, maravilhoso. aí eu dei a sorte de ficar no time do Olímpia que vai enfrentar o Fluminense mais tarde. E tá um Tá dando aqui uma na rua trancadinha agora, né? Tu tá com o Wi-Fi do hotel. tá com o Wi-Fi do hotel, É. tenta ver no teu 4G se fica melhor. São coisas da vida, né? São as facilidades e dificuldades, né? Hoje em dia. Vamos ver. No 4G Acho ficou que melhor a sim. conexão? Acho que sim. Vamos falar mais um pouquinho para ver Perfeito. se sim. Sim, são coisas que acontecem, né? Mas são as facilidades e as dificuldades aí Esses dias eu tava em Palmas e lá não tinha gente, né? Olha, foi uma tristeza, né? Não tinha É. nem no hotel, qualquer lugar do hotel não tinha, né? Impressionante, assim. Mas no Rio, né? E o Rio continua lindo. Continua. Sempre teve, né? E sempre vai ser, apesar de tudo. Ai, que bom, que bom. Não. Agora sim, a sua imagem tá boa, o áudio tá bom, tá Perfeito. tudo Então perfeito. vamos manter no 4G, então. Pode ser para ti? Tá tranquilo? Por favor, tranquilo. Ah, então tá. Bom, então vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutos, Vamos, para dar tempo do pessoal entrar, né? ao ir entrando. Que bom. Tem como o pessoal torcendo ali, né? Mandando coraçãozinho, tem, coisa boa. Ai, ai. Pois é, Paula, daí semana que vem eu vou estar no Rio. E aí eu Semana vou que ir dar vem. um confere, ver se o Rio continua lindo. Continua assim. Quente. Vem Uhum. preparada, que tá bem quente. Sim, eu vi que ia chover agora na semana que vem, né? Mas eu vou a trabalho também, eu vou encontrar o Breno, meu sócio aí, e aí a gente vai ficar trabalhando também. Então, é, é aquilo, né? São viagens a trabalho, mas só de estar no Rio já é bom, né? Toda Ah, sim. aquela beleza natural, tudo, né? Então, Isso é verdade. vale a pena. É, Acordar, sim. dar uma corridinha na praia, já, Qualquer já viagem vale a para o pena. Rio de Janeiro, a trabalho ou a lazer, sempre vale a pena. É verdade, com certeza. Não, o Rio é incrível, né? E é tudo, é natureza, é história, é praia, é trilha, qualquer coisa que você quiser fazer no Rio tem, né? Tem Tem. coisa para fazer, né? Então é Tem, muito bom tem para dar clima uma urbano, tem clima aquela, urbano, tem praia, tem serra. O que você pensar aqui tem. aquela reenergizada, assim, né? Coisa boa, muito bom. Muito bem, eu acho que vamos começar, são 19 horas em Brasília. Então, Paulo, é um prazer ter aqui no Simula. Muito obrigada, assim, por aceitar o Imagina. nosso convite de estar participando da live. É muito importante, assim, poder contar com a tua trajetória, a tua experiência, assim, em simulação, né? E por ser uma figura tão representativa, assim, no Brasil, está representando a simulação. Eu acho que tudo que a gente vai conversar aqui vai ser muito proveitoso nesse sentido, assim, de estar falando sobre isso, sabe? Tá
desmistificando um pouco a questão da simulação como um treinamento na área da saúde. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Sim. Então, nosso objetivo, assim mesmo, é poder conversar assim, de uma forma bem tranquila, bem informal e falar sobre como é que está hoje em dia, né, o panorama da simulação, como que é toda essa evolução, essa trajetória da simulação no Brasil nos últimos anos. E tu, com toda a tua experiência, a tua trajetória, né, tu pode estar nos trazendo esse panorama. E hoje tu é gerente, né, Paulo, da região sudeste da Lerdl. Então, é muito importante a gente ter vocês assim como parceiros também, e a gente poder estar trazendo isso. Vocês são uma empresa que são super representativas aqui no Brasil na área da simulação. Então, já tem uma longa trajetória, uma longa experiência que eu acho que sim é importante ser compartilhado, né? Então, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É uma grande satisfação ter aqui hoje, né? A gente poder estar conversando. Imagina, Então, Paulo, eu que agradeço o convite. que bom, que bom. A gente fica muito feliz. E a gente gostaria, assim, que com toda a sua experiência, com a sua trajetória, que você pudesse, assim, nos contar um pouquinho da sua formação, né, da sua trajetória profissional e da sua experiência e como que isso te levou até a simulação, né? Como que foi toda essa trajetória durante esses anos e como é que tu foi cair na simulação, né? Foi de paraquedas? Como é que isso tudo aconteceu? A gente É, gostaria que contasse um pouquinho para nós. não foi de paraquedas, assim. Eu acho que foi uma inserção aos poucos, né? Até que eu chegasse nesse tipo de mercado. Uhum. O que eu acho assim que o enfermeiro hoje em dia ele precisa conhecer e reconhecer é que para a enfermagem não existe só a área hospitalar para trabalhar. A área comercial é uma excelente área para que o enfermeiro possa desenvolver a sua expertise, porque o enfermeiro ele possui todas as características de um bom vendedor. É a atenção ao cliente, sabe, é o conhecimento do equipamento. Então, o enfermeiro ele também pode desbravar essa área comercial para ele trabalhar. E isso foi o que foi acontecendo comigo naturalmente. Eu comecei em 2008 a trabalhar com treinamentos. Eu já era funcionário público, eu trabalhava num hospital aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava com trauma. E em 2008, eu comecei, junto com a minha esposa, eu comecei a administrar treinamentos de trauma. Nós criamos um protocolo de trauma de atendimento, tanto de APH quanto de intra-hospitalar, junto com outros cirurgiões do hospital que eu trabalhava. E eu já comecei a trabalhar com treinamento aí, em 2008. E nesse treinamento, eu fazia simulação, cenários simulados, meio que de uma maneira instintiva. Eu já fazia debriefing, mesmo que de uma forma instintiva. Então, eu já comecei a reconhecer a metodologia, mesmo não conhecendo, aí em 2008. E nessa de dar treinamento, né, eu fui conhecendo alguns simuladores e a empresa na qual eu comprava os simuladores do curso, ela me convidou para trabalhar como consultor científico. E era uma empresa concorrente da Laerdal hoje. Então foi aí que eu comecei a conhecer a simulação, né, nos seus primórdios. Isso foi em 2010. Eu comecei a conhecer a simulação numa época em que a maioria dos clientes, boa noite, Otávia, tudo bem? Obrigado por participar. Numa época em que os simuladores, em que os clientes, as universidades estavam naquela coisa da tentativa e erro. Vamos montar aqui o laboratório de simulação. Então se montava com o que se conhecia ali no momento. Então eu peguei muito o início da simulação no Brasil, no mercado brasileiro, né? Então eu pude conhecer muito erro que acontecia, mas também muito acerto. Depois eu saí dessa empresa, depois fiz um bom trabalho nessa empresa, saí dessa empresa
e a Laerdal me convidou para trabalhar, né, para poder representar primeiramente o estado do Rio de Janeiro, onde eu fiquei trabalhando primeiramente, e depois eu assumi, a convite da empresa, eu assumi a região Sudeste, nos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. E realmente foi aí que eu comecei a estudar mais profundamente simulação, porque o mercado de clientes da Lerdal é um outro tipo de mercado, é um cliente exigente, é um cliente experiente, é um cliente que demanda, né? Demanda muito conhecimento. Então você tem que estudar para poder atender esse tipo de cliente. Isso foi muito bom, porque me forçou a estudar, né? E eu comecei a ler artigos, tudo que eu podia ler sobre simulação eu comecei a ler para poder ajudar esse meu cliente, certo? Uhum. O grande objetivo, não é o grande objetivo, a grande filosofia da Lerdal, que é o que foi me ensinado, é que nós devemos sempre ajudar o cliente, né? A venda do equipamento é uma consequência, é a última etapa, né? O relacionamento com o cliente é que deve ser construído a longo prazo, ajudar o cliente. Hoje eu tenho clientes que são verdadeiros amigos meus. A Otávia tá aqui na live assistindo a gente. A Otávia é uma prova disso. A Otávia é hoje uma verdadeira amiga que eu tenho. A professora Margarete também é hoje uma verdadeira amiga que eu tenho. Então, a gente constrói um relacionamento de amizade mesmo com o cliente. E isso é muito interessante. E o enfermeiro tem essa característica de acolher o cliente, de escutar qual é a dor do cliente. Vamos lá, como é que eu posso te ajudar? Né? Não, eu vou fazer o que for preciso para te ajudar. Então, o cliente ele tem essa característica. Então, por isso que eu acho que eu me dei muito bem na área de vendas. Eu aprendi a ser vendedor na Lerdal, né? Aprendi a ser vendedor acolhedor com os meus clientes e hoje eu tenho eles como verdadeiros amigos. Esse é um pouquinho da minha trajetória dentro da simulação. E essa sua fala é muito interessante, assim, porque a gente já tem ser ouvinte, o cuidado já é nato do enfermeiro, né? Então, tu canalizou isso para a área comercial e deu muito certo, né? Exato, graças a Deus. Todo esse Até, movimento que a gente... por enquanto, eu não tive reclamações. Não. E todo esse movimento que a gente tem feito aqui no Simula também é para trazer essas histórias de sucesso, como a tua, e trazer, mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades que não só assistencial, né, ou a docência. Porque durante toda a nossa formação a gente é muito focado ou para a docência ou para a assistência. Né? Então, ou é área hospitalar, ou atenção saúde comunitária, ou docência, carreira acadêmica. E existe uma gama de possibilidades aí que a gente pode também estar explorando. E tu vem trazer um exemplo aí de que se tornou aí, trabalhando na iniciativa privada, né? E na área comercial, e que super certo, né? A gente fazer esse casamento dessas atribuições que são natas do enfermeiro, né? De cuidado, de ser um bom ouvinte, de entender o cliente, que é isso que a gente faz com o paciente, né? E canalizar isso para a área comercial. Então, a gente também tem falado muito aqui sobre essas questões também de sair um pouco fora da caixinha, assim, e de ver que existem outras possibilidades dentro da enfermagem. E é isso que eu queria que tu nos trouxesse também, assim, que tu pudesse me contar um pouco, durante toda essa trajetória, assim, na simulação da tua experiência, tu trabalhou no hospital de trauma, e depois tu trabalhou num concorrente da atual empresa da Lerdo, e depois tu foi trabalhar na Lerdon com simulação, onde em 2008, nós estamos em 2022, tem um longo período aí, né? Então é toda uma construção na simulação, né? O que tu tem observado, assim, em toda essa tua trajetória de evolução na enfermagem com a simulação, né? Tu disse que era tudo muito incipiente, tudo muito amador, né, lá no início. E que hoje já existe um outro parâmetro, assim, como que se deu essa evolução? O que você observou assim, nesses últimos anos? Uma coisa que eu sempre fazia no hospital de trauma que eu trabalhava,
era usar técnicas de simulação para poder resolver problemas. Que é exatamente isso que eu acredito que é o grande objetivo da simulação. A simulação ela é uma metodologia ativa como várias outras que existem, mas ela é a metodologia ativa que mais se aplica para treinamento em saúde, a que mais tem eficácia. Hoje nós temos outras metodologias ativas que podem ser trabalhadas em paralelo com a simulação, que também têm eficácia tão boa quanto. Mas lá em 2008, quando eu trabalhava com trauma, eu já fazia simulados de atendimento com manequim. Então, ou seja, quando a gente pegava o manequim de corpo inteiro, aquele manequim de trauma, e a gente dava entrada com ele na emergência como se fosse um paciente real. A gente fazia ficha para ele, a gente fazia prontuário para ele, botava pulseirinha, dava entrada com ele, ia para o trauma, percorria toda a jornada do paciente com o manequim. E com isso a gente conseguiu descobrir várias lacunas de erro durante o atendimento. Eu falei assim, poxa, essa maneira de abordar o paciente de trauma e dar entrada com ele na emergência está causando iatrogenia nele, está retardando o atendimento. Nós precisamos melhorar isso. Mas se não fosse com atendimento simulado, a gente não conseguiria enxergar o erro. Né? Então, eu sempre acreditei na simulação como um fator, um ponto de melhoria para a segurança do paciente. Que para mim esse é o grande objetivo. Uma universidade que monta um centro de simulação inteiro, adquire manequins de altíssima fidelidade, tira nota 5 no MEC, ótimo, maravilhoso. Isso tem que continuar acontecendo. Mas essa faculdade ela tem que se perguntar o tempo todo. Eu estou entregando no mercado de trabalho profissionais habilitados, seguros do que estão fazendo e que não vão causar erros? Então, a faculdade, o curso, ele tem que sempre ficar se perguntando isso o tempo todo. Né? Fazer provas periódicas para poder verificar o grau de competência do aluno. Porque esse aluno vai para o mercado de trabalho. Ele vai atender. Certo? E nós aqui no Brasil, nós temos uma cultura de que o primeiro setor onde esse aluno recém-formado vai trabalhar é a emergência. Certo? Não, vou te botar na emergência que você vai aprender tudo. Não é para ele aprender na emergência. Certo? É para ele aprender no centro de simulação, é para ele aprender na graduação. Então, na emergência, ele tem que estar seguro do que ele está fazendo. É claro que nem tudo você consegue simular no centro de simulação. Nem todos os cenários você consegue simular. Mas os cenários mais básicos, os cenários mais recorrentes, os cenários onde o aluno vai precisar controlar o nervosismo, o emocional, isso precisa ser reproduzido em centro de simulação. Quando a gente fala isso, Ana, todo centro de simulação que eu visito, e eu testemunho ali que eles vão botar o manequim para rodar um cenário, vamos rodar um cenário de parada cardíaca. Todo mundo se preocupa com isso, parada cardíaca. É um evento fatal, é um evento importante que a gente tem que treinar o tempo todo? Tem. Exato. Mas existem outros problemas que causam lesões no paciente a longo prazo e que às vezes são negligenciadas no roteiro de treinamento do centro de simulação. Entende? Então, por exemplo, protocolos de sepse, né? Erro de punção periférica, lesões por pressão. Uma coisa interessante que outro dia eu estava observando, o Notivisa, que é o site da Anvisa para notificações de eventos adversos, o ranking, os campeões do ranking de eventos adversos problemas por pulsão periférica e lesão por pressão. Certo? Indicadores, né? De qualidade essencial, né? Indicadores de qualidade. Então, por exemplo, lá, erros de acesso artificial à via aérea estava lá embaixo.
Então, a enfermagem, por exemplo, estamos falando de enfermagem, né? A enfermagem, ela precisa se apropriar da excelência da execução de uma punção periférica, por exemplo, assim como a medicina possui excelência na execução desse procedimento. Entende? A punção periférica, ao meu ver, a punção periférica, ela não pode ser transferida para um outro profissional. Ela é de excelência, ela é um procedimento de excelência da enfermagem. Tirando o anestesista, né, que às vezes precisa puncionar o acesso venoso em centro cirúrgico. Mas o enfermeiro, a enfermagem, ela precisa se apropriar da excelência desse procedimento. E nós vemos muito poucos treinamentos de punção periférica em centro de simulação. Certo? Então, assim, você criar um cenário onde, dentro desse cenário, vai ter punção periférica, vai ter cuidados com a lesão de pressão, vai ter cuidados com a higienização. Você pode montar cenários complexos e que envolvam habilidades e competências diferentes. Mas essas habilidades e competências, ao meu ver, elas precisam estar norteadas no que mais acontece na vida real. E o que mais está acontecendo na vida real? Está havendo muito evento adverso por punção periférica. Flebite, infecções. Então, nós precisamos, os cursos de graduação precisam olhar para isso, certo? Fez sentido isso que eu falei para você? Claro, não, com certeza. Eu que estou ainda na área assistencial, eu percebo isso todos os dias. E quando se fala assim, da função periférica, eu sou da época, tenho 10 anos na assistência, sou da época que dava injeção em laranja, né? Sim. Que não faz tempo. E não se tinha todos os recursos que se tem hoje, né? Para treinamento. A gente está falando de uma competência do enfermeiro, né? Uma competência. E aí tem bom, aí é infinito as possibilidades aí, que não só habilidades técnicas, mas também comportamentais, né? Que podem estar sendo desenvolvidas dentro do cenário de simulação. E estamos falando aqui em competências de enfermeiro, na formação, o aluno em formação, o aluno em formação, na graduação. E aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, né? Que é todo o nível técnico, né? Os técnicos de enfermagem, que são mais de 1,5 milhão de profissionais, né? E enfermeiros mais de 500 mil. Então, a gente tem um número muito grande aí de técnicos de enfermagem e como que essas pessoas estão se formando, né? Eu também me questionei. E na sua fala, tu traz como que essas pessoas estão saindo para o mercado de trabalho, tanto técnicos quanto enfermeiros. Como que essas pessoas estão saindo no mercado de trabalho? Porque quando elas chegam lá no mercado de trabalho, elas também apresentam debilidade. E como que os colaboradores aí nas instituições de saúde, eles estão prestando essa assistência para o paciente. Exatamente. Né? E tu traz assim, um bom panorama assim, nessa tua experiência, e traz dados importantes, assim, da gente estar voltando o nosso olhar também para isso, né? De que isso precisa ser falado. Né? São procedimentos, cuidados com catéteres, com sondas, cuidados com punção venosa, que seja, né? São todos os eventos que são invasivos e que, de alguma forma, oferecem risco à segurança do paciente. Exatamente. E isso precisa ser falado e isso precisa ser desmistificado, né? Isso tem que ser falado, né? As pessoas sofrem, as pessoas que estão internadas, hospitalizadas, elas estão sujeitas a, em algum momento, sofrer algum evento adverso, né? Por estarem internados e não propriamente pela sua doença. Então,
Acho muito importante a gente estar falando assim, sobre isso, né? E o que tu observa assim, durante todo esse período assim, da tua experiência, Paulo? Das diferentes fases assim, que passou a simulação, quais as diferentes tecnologias que hoje se tem no mercado e que lá no início da tua trajetória, 2008, não se tinha. E hoje se tem outros recursos aí que a gente pode estar implementando dentro das técnicas de simulação. O que Sim, tu pode nos trazer assim, dessa tua experiência? quando eu comecei a trabalhar com o mercado, eu via uma mudança, né? Existia um tipo de simulador que até hoje existe, né? Que é aquele simulador mais de baixa fidelidade, né? Que era essencialmente para treinar a destreza manual de um determinado procedimento, né? Uhum, E a universidade que comprava um simulador desse, que hoje é uma coisa básica para gente, né? Nós vemos como uma coisa básica. A universidade que comprava um simulador desse era top, era uma universidade inovadora, para você ver como é que era. uhum, Mas houve sim um ganho de tecnologia e um ganho de acabamento para os simuladores. Os simuladores de 10 anos para cá, eles estão ficando cada vez mais fidedignos, cada vez mais próximos da realidade. E é isso uhum, que e é justamente para isso que está se voltando o mercado. São simuladores cada vez mais reais, cada vez mais parecidos com o ser humano. Aí nós temos algumas implicações com isso. Por exemplo, dependendo da habilidade que estiver sendo treinada e do objetivo pedagógico do cenário, você precisa sim de um simulador real, de um simulador fidedigno, com os traços humanos. Mas se você estiver montando uma habilidade, um braço, um simulador simples, ele já cumpre o papel. Porque neste momento, você não quer criar cenários de alta fidelidade. Você quer treinar e engrama motor no aluno para que ele ganhe destreza no que ele está fazendo. Por exemplo, numa punção periférica, treinar de maneira exaustiva para que o aluno ele ganhe destreza nos dedos e na mão da sua própria musculatura para ele entender como que é o procedimento, como que é o ato de puncionar a veia. Não é isso? Todo mundo aqui já teve essa dúvida quando vai puncionar uma veia pela primeira vez. Pô, será que eu tenho que colocar com muita força, muito leve? Todo mundo tem essa dúvida. E todo mundo aqui sabe da primeira veia que pegou. Então, se você treina de uma maneira exaustiva um determinado procedimento, você ganha destreza. E isso um simulador simples cumpre bem o objetivo, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque apesar de já ter tido um espaço de tempo aí de ganho de tecnologia, mas os simuladores básicos ainda cumprem bem o seu papel, entende? E realmente, de lá para cá, a percepção do que é alta fidelidade, baixa fidelidade e média fidelidade ganhou mais corpo. Hoje, todo mundo já tem muito bem concebido como essas três classificações. Antigamente se confundia muito baixa fidelidade com alta fidelidade. E o termo média fidelidade não existia praticamente. Então, eu vi muita gente fazendo, por exemplo, cenário de ACLS com torso de RCP. Não que não dê para fazer, não é isso, mas para poder se ganhar realmente um aprendizado, você precisa de um mínimo de tecnologia. E isso, graças a Deus, o mercado entendeu e vem investindo cada vez mais, né, para poder melhorar os centros de simulação. Nós tivemos a pandemia e nós não tivemos freio de investimentos nessa área. Pelo contrário, as universidades aproveitaram a pandemia para poder investir em seus centros de simulação, porque uma coisa que ficou sabidamente durante a pandemia é que o ambiente hospitalar não poderia ser usado naquele momento para área de estágio.
Então, investiram em centros de simulação, porque para que o aluno ainda tenha um ambiente seguro para poder cumprir a sua programação de treinamento. E o centro de simulação foi esse ambiente seguro durante a pandemia. E tu percebe esse investimento também na área da enfermagem ou mais em outras áreas da saúde, né? Medicina? Ou tu A percebe que existe medicina... de investimento também, de graduações, de hospital, enfim, de treinamento para a equipe de enfermagem. Você percebe isso? Percebo sim. A medicina sempre foi, de longe, o curso que mais investe em simulação. Sempre foi de longe. A enfermagem sempre veio em segundo lugar. Principalmente aqueles cursos de enfermagem que compartilham o laboratório de simulação com o curso de medicina. Esses cursos são bem privilegiados, pois eles desfrutam da mesma tecnologia, do mesmo ambiente de aprendizado. Já as faculdades que só possuem o curso de medicina, elas têm um pouco mais de dificuldade para poder angariar investimentos. Mas isso está mudando. As universidades já entenderam que o centro de simulação ele é um ativo, não é gasto. Ele é um verdadeiro ativo para poder trazer retorno do investimento para a universidade, para poder trazer marketing para a universidade. Tá? E as universidades de enfermagem também estão investindo cada vez mais em diferentes fases do ciclo do aprendizado. O ciclo do aprendizado, para quem não conhece, é aquele ciclo do aprendizado da simulação, onde começa com a aquisição de carga teórica, treinamento da habilidade, treinamento de tomada de decisão, treinamento em time e área clínica. Antigamente, ficava tudo muito focado nas duas primeiras fases do ciclo do aprendizado da simulação. Carga teórica, carga de habilidade, e depois, lá para o sexto período, é que o curso fazia o investimento na simulação em time. Agora, uma coisa que eu venho observando no mercado é que eles estão fazendo investimentos na fase de tomada de decisão. Olha como isso é importante, Ana. Maravilhoso. As universidades estão se preocupando agora em formar profissionais que saibam tomar decisões. Olha como isso é importante para o nosso mercado de trabalho e para a segurança do paciente. Então, já se observou que saber fazer um procedimento, saber trabalhar em time, só isso já não é mais importante. Tem que saber tomar decisão. Né? E isso o enfermeiro sabe fazer muito bem. Sim, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tomada de decisão a todo momento. Né? Sim. E a gente vai aprender, nós aprendemos isso na prática. Sim. O que nós precisamos continuar desenvolvendo, e a simulação vai nos ajudar com isso, com o desenvolvimento de cada vez mais centros de simulações, é formar profissionais que saibam tomar decisões baseadas em evidência. Tudo baseado em evidência. É claro que o feeling profissional, né, a percepção do profissional ali na hora ajuda muito, mas ele tem que estar baseado em evidência. Para isso, o centro de simulação vai ajudar ele. Sim. E que outras tecnologias também associadas a um centro de simulação, como manequim de alta fidelidade, enfim, dependendo do objetivo, né? Cenário de baixa fidelidade, de treinamento de habilidade, ou de manequim de alta fidelidade para desenvolver todo esse raciocínio clínico, essa tomada de decisão, a conduta, né? Tem mais outras tecnologias que tem hoje no mercado que está chegando aí no Brasil, que podem estar dentro desse ciclo de aprendizado, está auxiliando profissionais na área da saúde, inclusive a enfermagem, para estar aprendendo esse conhecimento, né? Na sua opinião, qual que é a tendência aí do mercado hoje? Se formos analisar, por exemplo, que o simulador, apesar dele se chamar alta fidelidade, mas ele ainda é um simulador que precisa de uma programação.
ele ainda é um simulador que precisa de um docente que fique na sala de controle, controlando as ações do simulador, né? E isso, ao meu ver, é visão minha que eu tenho para o futuro, isso, ao meu ver, vai ser substituído facilmente por inteligência artificial. Assim como nós temos uma Alexa em casa, que se fizermos uma pergunta e ela nos responde através da inteligência artificial, poderemos ter no futuro simuladores embarcados com uma Alexa, embarcados com uma inteligência artificial, certo? Claro que essa inteligência artificial ela vai precisar ser previamente programada por especialistas em determinados protocolos, mas que olha a potencialidade que tem isso da inteligência artificial aprender com erros dos alunos. Uhum. E os protocolos se desenvolverem cada vez mais baseados nos erros dos alunos. Da inteligência a aprender com os próprios alunos os diferentes jargões que os alunos usam, os diferentes nomenclaturas que os alunos usam e até gírias que os alunos usam durante o cenário. Da inteligência artificial embarcada no manequim, perceber num determinado tom de voz se o aluno está nervoso ou não. Entende? E isso vai, assim, eu acho que isso é em breve, tá? Na minha visão de profissional. Outra coisa que nós temos em vista na simulação e que nós não vamos poder negligenciar isso por muito tempo, né? Nós vamos ter que embarcar nessa, é o metaverso. Hoje nós temos já simuladores de realidade aumentada, de realidade virtual, aonde o aluno, através do óculos, ele faz uma imersão num cenário totalmente 360 graus, aonde ele vai poder tomar a decisão. Uhum. Mas a realidade virtual, o óculos de realidade virtual substitui o simulador físico? Ao meu ver, não. Tá? O aluno ele ainda precisa, ao meu ver também, o aluno ainda precisa do cadáver. Apesar de nós termos tecnologias de... ao meu ver, isso é minha opinião. Apesar de termos hoje mesas digitais de anatomia que nos dão um verdadeiro cadáver digital, de você conseguir botar, por exemplo, um coração em ângulos que você jamais conseguiria com um cadáver, mas, ao meu ver, o aluno ainda precisa do cadáver. Então, assim como ele ainda precisa ter o contato físico com o cadáver, nem que seja pouco, então, mesmo com o advento da realidade virtual, o aluno ainda vai precisar do contato com o simulador físico e também do contato com o ator. Uma coisa não substitui a outra, elas são complementares, tudo para poder desenvolver o raciocínio clínico do aluno. Exatamente, tá? Super de acordo. E tu falando assim, o aluno precisa do paciente, né? Mas o que a gente está discutindo aqui? Ele tem que sair muito preparado para estar atendendo esse paciente, né? Ele não pode aprender no paciente a desenvolver essas habilidades. E todas essas técnicas, elas são complementares. Sim, né? são técnicas distintas. Ator funciona muito bem. Um cenário de alta fidelidade, ele é necessário. Simulação virtual a gente vai poder escalonar aí, né, com realidade metaverso, enfim, a gente vai poder conseguir que muitas pessoas treinem, né, com essa tecnologia. E existe várias possibilidades aí que a gente pode estar explorando, trabalhando, para que as pessoas possam estar, de fato, treinando, né, antes do primeiro contato com o paciente. Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, eu fui numa universidade no interior aqui do Rio de Janeiro, porque eu fui demonstrar um simulador novo que chegou lá, que eles adquiriram conosco. E eu achei interessante porque tinha muito aluno na hora no centro de simulação e eles ficaram curiosos com o simulador de parto que eu estava montando.
E esse simulador de parto, ele tem um módulo onde você treina o reconhecimento da apresentação fetal. O aluno ele aprende ali como medir a dilatação, qual é a apresentação do feto, se está com o rostinho, com o bumbumzinho, enfim. Eu achei interessante porque eles queriam tocar no simulador. Aí eu falei para eles, olha, ao invés de eu ficar aqui explicando, dando palestrinha aqui para vocês, vamos fazer o seguinte, vem cá você, tenta aqui sentir a dilatação e vem cá você outra, fica aqui por trás do simulador, trocando as apresentações para ela. Perfeito? Perfeito. Aí ela ia, trocava, e aí fulano, o que você está percebendo? Aí ela, eu estou percebendo que o rostinho do bebê está mais inclinado, mais isso, mais aquilo. Olha lá, agora eu vou trocar. E aí, o que você fez agora? O que você está percebendo? Ah, ciclano, eu estou percebendo isso, isso. Sabe qual foi o nome dessa dinâmica? Aprendizado entre pares. Peer-to-peer. Então, na hora eu implementei ali essa metodologia de ensino, que é o aprendizado entre pares. Aí depois eu falei para eles, agora inverte vocês. Você que estava tentando reconhecer a apresentação, vem aqui para trás do simulador e fica trocando para ela. E eles adoraram. Entende? Então, podemos utilizar outras metodologias ativas junto com a simulação. Né? Em paralelo. Porque tudo isso são ferramentas que tem que estar disponível na mão do docente. Ator, simulador físico, diferentes metodologias ativas, realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, inteligência artificial, isso tudo são ferramentas. Mas quem coloca essa ferramenta dentro de uma inserção curricular é o docente. E é aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. Vamos botar um dedo na ferida aí, né? O que você observa no Brasil aí, na sua trajetória, na sua caminhada, nas suas andanças aí? As pessoas, elas estão preparadas para aplicar a metodologia da simulação? Ou ainda a gente tem muito que falar, muito que discutir sobre isso? Porque as tecnologias estão chegando, existem várias possibilidades aí, e as pessoas, elas estão preparadas para serem facilitadores em simulação, em cenários de simulação? Qual que é a sua opinião? Olha, Ana, se não estão preparadas, elas estão se preparando. Nunca tivemos uma procura tão grande por cursos de inserção curricular, por cursos de formação de instrutores de simulação, até por palestras, por lives. Hoje mesmo, se nós temos essas pessoas aqui assistindo essa live, é porque elas estão buscando algum tipo de conhecimento. Entende? Então, tudo isso, nós nunca tivemos tanta procura por consumo de conteúdo na simulação. E por esse mesmo motivo, por exemplo, durante a pandemia, que nós ficamos impossibilitados de viajar, visitar cliente, né, apertar a mão, nós ficamos um pouco distante. Mas eu pensei assim, olha, alguma coisa eu tenho que fazer para continuar ajudando o meu cliente. Eu não posso deixar meu cliente parado. Então, eu idealizei uma palestra sobre fundamentos da simulação. Uma palestra que dura 3 horas. É uma maratona. Vamos chamar de maratona. Tá? Mas que ajudou muito a universidade. E é uma palestra sobre fundamentos que é ideal para aquele tipo de universidade que está com muito professor novo, que ainda não fez uma integração com o centro de simulação. Então, nessa palestra, é apresentado a esse professor novo o que é conceito de simulação, história da simulação, andragogia, sabe? Então, isso ajudou muito os professores e eles ficavam interessadíssimos. E essa palestra foi muito provocativa e disruptiva para eles, porque provocou novas demandas na universidade. Depois, quando eu contactava a coordenadora para saber qual foi a reação dos professores com a palestra,
Eles falaram, Paulo, você me criou um problema. Porque agora eu tenho altas demandas aqui dos docentes que querem acontecer no centro de simulação. Eu falei assim, mas professor, isso é ótimo. Então, Com as vespas, né? o que eu percebi com isso? Faltava, ou pelo menos, discussões sobre a área. E muito ficava se falando sobre simulação. Eu falei assim, gente, as pessoas estão carentes de fundamentos da simulação. Entende? Então, eu nunca vi tanta procura como a gente está tendo hoje por conteúdo. Tá? E se os docentes não estão preparados para serem facilitadores, eles estão buscando essa capacitação, sim. Porque eles já perceberam que só comprar o simulador não adianta. O simulador ele é só uma ferramenta. Quem toca a verdadeira simulação é o docente, é o professor. Seja numa universidade, seja pode ser numa universidade, pode ser num curso técnico, não importa. É o professor que toca a verdadeira simulação. O Rodrigo, se não me engano, ele colocou aqui um ponto importante. Ele falou, mas isso não se aplicaria para o curso técnico? Claro, Rodrigo, sim. Se aplicaria sim. O problema é que no curso técnico é uma outra pegada. Nós não podemos fazer a mesma simulação com os mesmos cenários que há na graduação. Então nós temos que pegar o que de fato o técnico ele precisa aprender para a vida real. Nós temos que fazer uma revisão do currículo do curso técnico. Porque, gente, a tecnologia está crescendo exponencialmente, principalmente na área de treinamento, principalmente na área de segurança do paciente. Mas o currículo do técnico de enfermagem ainda é o mesmo. Eu não posso aceitar o fato de tanta coisa que está evoluindo com tecnologia. Nós temos inteligência artificial, nós temos metaverso, e a sala de aula ainda continua a mesma, tradicional, com cadeiras e quadro branco, com um professor em pé passando conhecimento para os alunos que estão sentados. Sabe? Então, nós não podemos mais aceitar esse tipo de sala de aula. Não, assim, aceitar é uma palavra forte, mas nós temos que mudar esse tipo de sala de aula para uma sala de aula de discussão, uma sala de aula de grupos que vão discutir soluções para problemas reais. Entende? Fez sentido, Rodrigão? Com certeza. E que faça sentido para o curso técnico, né? Que faça sentido para a graduação, que faça sentido para a enfermagem. Sim. Porque é muito que eu percebo também, Paulo, de repente de concordar ou discordar, mas que muitos dos cenários que são desenvolvidos são muito com base no que já existe na medicina, né? E, de fato, não desenvolve habilidades do técnico, não desenvolve habilidades do enfermeiro, que deveriam ser desenvolvidas dentro do treinamento e simulação. Né? Então, isso que tu traz assim, também é bem importante, sabe? De estar trazendo essa tua fala para a gente poder refletir sobre isso. Sobre de ter que estar reinventando, de mudar, né, essa forma de passar conhecimento, o mundo mudou, né, gente? A gente passou por uma pandemia agora, então não tem como a gente pensar da mesma forma, do mesmo jeito, e agir da mesma, não tem como, né, em relação ao treinamento de saúde. E qual é a sua visão, assim, como que isso se dá dentro dos hospitais, esse treinamento de simulação, onde os profissionais já estão formados, né, já estão lá no mercado de trabalho, e que também não há preocupação das instituições de saúde, ou mais voltado para as instituições de ensino? Sim, muitos hospitais hoje estão buscando títulos de acreditação, né, selos de qualidade para poder qualificar o seu serviço. E isso é muito bom, porque nessa busca
você melhora a qualidade do atendimento. Você melhora os indicadores, certo? E muitos hospitais estão buscando nem que seja células de simulação, mas pequenos centros de simulação que é para poder implementar, né, a educação continuada. E os hospitais que eu conheço, pelo menos, que fazem simulação muito bem, eles buscam e justamente fazer cenários simulados dentro desses indicadores de erro, certo? É claro que o ACLS, o BLS, o PAUS ainda continua sendo protocolos exigidos para que determinado profissional trabalhe em determinado setor, né? Mas existem muitos outros protocolos importantes que precisam ser treinados e estão sendo treinados. Por exemplo, protocolo de sepsis, né? Protocolo de AVC. Então, são protocolos que precisam ser treinados e podem ser treinados dentro das unidades de saúde. Uma metodologia de simulação muito utilizada, que todo mundo conhece, mas que é muito eficaz, é prática, é assertiva, é a simulação in situ. Onde você tira o profissional ali 20 minutos, você faz um cenário rápido, objetivo, claro, prático, um rápido debriefing. Para esse tipo de debriefing rápido, você também pode ter várias técnicas de debriefing para isso. O core debriefing é uma técnica excelente para isso. E você consegue ter um resultado muito, muito satisfatório com esse tipo de metodologia de simulação, sem precisar montar um centro de simulação inteiro. Entende? Mas a cultura do treinamento precisa ser instituída dentro do hospital. Uma coisa curiosa que nós temos, que eu vejo, por exemplo, na aviação, por exemplo, se um piloto ele vai para o simulador de voo fazer a sua educação continuada e ele não atinge os objetivos do treinamento, ele é retirado dos voos. Entende? Ele é retirado dos voos e não volta até alcançar a meta de treinamento. É claro que, já pensou se a gente aplicar isso para a da saúde? Nós vamos ter um caos na saúde que vai ter baixa de profissionais nas emergências, né? Eu compreendo tudo isso. Mas que não façamos dessa maneira, mas que tenhamos estratégias para aumentar a cultura do treinamento. Eu conheço um hospital, é claro que tudo que eu estou falando aqui não posso citar nomes, mas eu conheço um hospital, né? E eu achei muito interessante a iniciativa deles. E veja bem, sabe ali o setor da clínica médica? Que está lá os profissionais no posto de enfermagem, tudo, e um técnico está se preparando para puncionar uma veia no quarto do doente. Muitas das vezes, na correria do dia a dia, o técnico ele não se atenta muito ao verdadeiro passo a passo da técnica de punção. Então, e tem muito técnico também que tem muito vício de trabalho, vício do procedimento. Então acaba fazendo muito como ele aprendeu, como ele sabe, como vem dando certo até hoje. Então, o que eles fizeram e que reduziu drasticamente os indicadores de Flibit? Eles colocaram QR Codes na parede do posto de enfermagem. E embaixo o nome do QR Code, punção periférica. Aí o próprio colaborador lá, que o técnico de enfermagem, muitas das vezes ele é jovem, tem muita aptidão com celular, com tecnologia, ele vai lá, fotografa o QR Code e imediatamente abre um vídeo sobre punção periférica. E isso já refresca a memória dele, já traz para ele alguns insights do que ele poderia estar fazendo e não estava fazendo, do que ele poderia fazer e não estava fazendo, e ele vai para o quarto puncionar aquela veia mais bem preparado. Vai ser exemplo. E eu achei interessante essa iniciativa deles. Certo? E isso reduziu indicadores de Flibit.
seria uma forma de organizar dentro das instituições de saúde fácil acesso a protocolos operacionais padrão, né? Exato. Onde E você seguir ali aquela... Só que para tentar um sistema, às vezes, informatizado, quando existe dentro da instituição, aí tu vai, tu entra no sistema, daí tu coloca uma senha, daí tu procura, daí tu não acha. Aí tu vai, até tu conseguir o protocolo que tu quer, que muitas vezes está desatualizado. Então, exatamente. então, assim, por que não usar esses recursos tecnológicos para estar facilitando a assistência? Por que Exatamente. não? E quem criou essa técnica lá nesse hospital, ele foi muito, ele foi muito iluminado, porque eu não sei se ele chegou a pensar dessa maneira, mas no neuroaprendizado, a mídia, vídeo, ela é 60 mil vezes mais bem processada do que o texto Uhum, pelo cérebro. O uhum, POP tem que existir, o procedimento operacional padrão tem que existir lá, o texto tem que existir. Mas pode-se pegar esse mesmo conhecimento que o aluno, que o colaborador precisa medularizar, pode-se pegar isso e transformar numa mídia mais amigável, numa interface mais amigável para o profissional de saúde. uhum. Você vê, Já está lá, uma tá lá, tecnologia ó. barata, ele só teve o trabalho de imprimir um QR Code e colar na parede. E o colaborador utiliza o próprio celular para poder ver o vídeo antes do procedimento. E, Paulo, isso que você está falando é muito importante. Assim, e tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, a questão da simulação, de tudo isso, da evolução dentro do sistema de saúde, porque é uma... O profissional que está lá na assistência, ele está aqui na correria, né? Sim, Ele tem que parar toda essa rotina para ir consultar, para fazer algo de forma segura, né, no paciente. exatamente. E aí a gente ainda se vê com manuais impressos, ainda a gente vê sistemas lentos dentro das instituições para consultar algo que deveria facilitar a vida do profissional, né? Pior que Então, isso, Ana, nós ainda encontramos, além disso que você falou, profissionais que dependem da própria memória para poder lembrar de determinado procedimento. é, É isso que é o mais grave, sabe? uhum, Pegando ainda nessa coisa de novas tecnologias, agora para hospitais, esse método do QR Code que esse enfermeiro da educação continuada implementou lá, isso se chama alta frequência com baixa dose. Porque é muito mais fácil você pegar um determinado conhecimento e fragmentá-lo para que o aluno aprenda em baixas doses e com alta frequência. E essa metodologia, existe hoje uma tecnologia, né, chamada Hardcode, que é um programa de treinamento com um manequim de RCP, e ele veio para revolucionar o treinamento de habilidade dentro dos hospitais de BLS, o treinamento de BLS. Que uhum, suporte básico de vida é algo que, desde o faxineiro até o diretor do hospital, todo mundo deveria saber. Só que hoje em dia, com a correria que nós temos, fica quase que inviável você tirar um profissional do setor por 6 horas para ministrar um curso de BLS. Então, essa tecnologia do Hardcode é justamente isso. Ele fragmentou o treinamento, o programa do BLS, da American Heart Association, em várias baixas doses. Então você tem um pouquinho daquele curso ali todo dia, um pouquinho todo dia daquele curso. E isso medulariza melhor o conhecimento de BLS. Esse manequim adulto e criança, junto com o software, fica num carrinho, parece um carrinho de parada, e o enfermeiro da educação continuada pode percorrer o hospital verificando quem precisa renovar ali o conhecimento em BLS. tornar acessível, é isso que você está dizendo. Torna o Exatamente. treinamento acessível, leva o treinamento às pessoas, né? E Exatamente. esse exemplo que tu nos traz desse serviço de educação nessa instituição é para a gente também refletir nas formas como a gente está tratando o treinamento dentro das instituições de saúde, né?
E existe algo mais aí nesse profissional, que é a iniciativa, né, de pensar numa forma mais fácil de agilizar um processo de trabalho, né, e de facilitar a vida de quem? Do colaborador, que está lá na assistência e que tem que estar assistindo o paciente, só que existem tantas burocracias ali em volta, e a gente não está mais pensando sobre isso. Né? Só cada vez mais escala, cada vez mais atribuições, cada vez mais, e para facilitar tudo isso, esse processo de assistencial. Né? O paciente está lá. Então, bem legal esse seu relato, Paulo. Adorei, nossa, muito bom mesmo. Eu sabia que a nossa live ia ser muito boa. Imagino. Eu podia ficar conversando contigo aqui umas 3 horas, não ia acabar o Imagina. nunca mais, enfim. Mas a gente vai te convidar muitas e muitas outras vezes. A gente vai ter o maior prazer Estarei à disposição. de te ter aqui e a gente vai estar sempre fazendo a nossa parceria. Vai ser sempre muito bom, assim, poder te receber aqui. Que é só o início aqui de uma trajetória, mas a gente temos que falar sobre isso, né? Que é uma trajetória bem importante, porque você está disponibilizando conteúdo para quem quer conhecer simulação. Exatamente. Para a gente poder falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar que sim, os pacientes internados estão sobre risco, sim. A gente tem que falar sobre isso. Que as pessoas, elas têm que estar treinadas, elas têm que sair capacitadas, habilitadas para o mercado de trabalho. E isso tem que ser falado. Exatamente. E outra coisa importante, simulação em hospital, a criação do cenário não é sobre quem está criando o cenário, não é sobre o colaborador, é sobre o paciente. Tudo tem que estar centrado no paciente, na experiência do paciente, na segurança do paciente. Este cenário que eu estou escrevendo está realmente contribuindo para a segurança do paciente? Ou eu estou escrevendo um cenário para mim, ou eu estou escrevendo um cenário para o meu colega? Tem que escrever cenário para o paciente, criar cenários para a segurança do paciente. Maravilhoso. Bom, a gente não poderia dar um fechamento melhor aí, né? Seria até arrepiar aqui. Eu vivo isso todo dia, né? Então, nossa, é isso aí. Eu acho que a gente está pela mesma bandeira aí, né, Paulo? Muito bom, claro. Muito bom poder contar contigo. Hoje foi muito legal a nossa live. Eu acho que a gente vai poder estar divulgando assim um pouco, falando sobre simulação para as pessoas, para que as pessoas também reflitam sobre isso e se responsabilizem também, né? Nós, como profissionais, que sejam protagonistas. Formados. O que a gente está fazendo para nos instrumentalizar? Quais as ferramentas que nós estamos utilizando? Nós, gestores, coordenadores de instituições de graduação e de cursos técnicos, qual é o movimento que nós estamos fazendo aí para facilitar a vida das pessoas que estão em formação para saírem no mercado de trabalho mais preparados, porque é uma responsabilidade nossa, né? A gente está formando gente para estar atendendo lá no hospital ou na atenção básica, em todos os lugares, né? O paciente. Então, Paulo, como é que as pessoas te acham? Conta para nós aí. Conta o teu arroba, os teus contatos, como é que as pessoas conseguem conversar contigo. E olha, uma mensagem de incentivo aí também, né? Para quem quer começar na simulação ou para quem já está nesse caminho, nessa trajetória, para a gente dar aquela pimentada. Olha, uma mensagem final que eu posso deixar aqui para quem está ingressando na simulação ou para quem já ingressou, né, é que podemos sim aumentar a segurança do paciente se aumentarmos a oferta de experiências simuladas para os nossos alunos, desde a base da educação em saúde, desde o primeiro período, desde o técnico de enfermagem, tá? Agora, falando igual o Martin Luther King, né, eu tive um sonho em que eu ainda vou ver a minha classe profissional
protagonista. Um técnico de enfermagem protagonista, não operacional. Um técnico de enfermagem que ele vai ser um ser pensante, um ser que tem opinião, que tem discernimento. Não apenas um profissional que obedece o que está escrito. Ele tem raciocínio clínico, discernimento clínico. E um enfermeiro também, um enfermeiro que não fica apenas fazendo as coisas porque está no automático, que é o que muitas vezes nossa classe sofre. Acaba fazendo as coisas no automático. Certo? E se alguém quiser conversar comigo sobre simulação, eu adoro conversar sobre simulação. Se alguém quiser falar sobre programas de simulação da sua universidade, eu adoro dar pitaco no programa de simulação dos outros. E o meu LinkedIn é Paulo RT Sampaio. R de Roberto, T de Teixeira, Sampaio. E o meu Instagram está aqui, que todo mundo pode ter acesso. Quem quiser conversar comigo, eu sou muito mais acessível no LinkedIn, é lá que eu gero as discussões sobre simulação. E quem quiser, né, me procurar no LinkedIn, me procure, porque em breve eu vou dar uma palestra sobre simulação para a Universidade Federal do Sergipe, se eu não me engano, no final do mês. Tá? Uhum. E as pessoas conseguem se inscrever e acessar esse link? Sim, quem quiser me manda um direct, me manda uma mensagem aqui que eu encaminho o e-mail da inscrição para a pessoa realizar. Ah, então eu vou divulgar aqui também, então. Pode ser? Vai Pode, que eu claro. vejo. Que bom. Vamos falar sobre simulação. Sim, quanto mais, Paulo, melhor. grata, muito grata. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E a gente vai contar contigo aí em outros momentos. E, né, Pode toda contar essa nossa comigo. trajetória em simulação. Muito obrigada por tudo. Uma boa semana para nós aí, né? E aproveita o Rio de Janeiro. Pode deixar. Fiquem com Tá bem? Deus. A pandemia ainda não acabou. Usem máscara, ok? Se Importante. cuidem. Autocuidado, se cuidem. Isso Um mesmo. abraço a Paulo, todos. abraço, beijão. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.